Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando em neurociência e neuropsicologia. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a importância das emoções e como utilizar as emoções a nosso favor na nossa vida. Então fica no vídeo até o final porque o conteúdo desse vídeo é imperdível. Bom, então vamos começar diferenciando o que são emoções, sentimentos e estados de humor. As nossas emoções, elas são muito mais rápidas, breves e intensas do que os sentimentos. Elas acontecem de maneira muito automática, instintiva e de maneira muito mais natural do que os sentimentos e acontecem de acordo com reações que a gente tem a coisas que acontecem no nosso dia a dia, reações a coisas que a gente pensa, então elas acontecem de uma maneira muito mais natural e é, de certa forma, difícil controlar as emoções que surgem, as emoções que a gente sente naturalmente. Outra característica das emoções é que elas possuem expressões faciais e corporais que são de acordo com essas emoções. Então a gente acaba expressando, através da nossa expressão facial, uma raiva, uma alegria, uma tristeza, através da nossa expressão corporal também, de uma maneira muito automática, às vezes a gente não consegue nem controlar essa expressão. E, além de expressar, a gente consegue também perceber nas outras pessoas algumas emoções que elas podem estar sentindo. A gente também costuma falar das emoções, de que existem emoções primárias e secundárias. Então, as emoções primárias são emoções que a gente vê universalmente, em qualquer cultura, todos os seres humanos e até mesmo animais, a gente consegue ver a expressão dessas emoções. Hoje a gente tem 6 emoções primárias. Se vocês já assistiram o filme Divertidamente, vocês vão conhecer algumas. Basicamente, as nossas emoções primárias são a alegria, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo, que também pode ser utilizado o termo aversão em vez de nojo. E a gente tem uma sexta emoção, que alguns autores consideram essa sexta emoção, que é a surpresa, quando a gente fica surpreendido por algo que não esperava. E a partir dessas emoções primárias, a gente tem as emoções secundárias. É como se fosse as cores, né? Então a gente tem 3 cores primárias que a gente vai misturando uma com a outra, ou modificando de certa forma essas cores, e vai formando as diversas outras cores que a gente enxerga, né? As emoções primárias são a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma mistura de raiva com nojo, de medo com outras emoções, e a gente vai utilizando outros termos. Vou dar um exemplo. A gente costuma utilizar muito a emoção da ansiedade. A ansiedade a gente considera uma emoção secundária que vem a partir do medo. A gente costuma falar que a ansiedade é um medo de algo que não aconteceu ainda, né? Ou até mesmo a saudade, por exemplo, é uma mistura de emoções que a gente costuma dizer que às vezes mistura alegria com tristeza, você é alegre por algo que aconteceu, mas ao mesmo tempo é triste por não ter mais ali presente. Então, as emoções secundárias basicamente são muito mais complexas do que as primárias. Já os sentimentos, eles são basicamente mais duradouros, eles demoram mais tempo para passar e eles vêm justamente da nossa interpretação dessas emoções. Então, coisas acontecem na nossa vida, a gente tem emoções de maneira natural, instintiva, muitas vezes incontrolável, incontrolável no sentido de que elas surgem naturalmente, a gente não controla que elas surjam ou não, e a partir dessas emoções, a partir dos acontecimentos, a gente começa a tentar interpretar aquilo que aconteceu, a gente começa a refletir sobre isso, e a partir disso a gente tem sentimentos, né? Vou dar um exemplo também. A gente costuma considerar a alegria uma emoção que surge naturalmente de acordo com coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, notícias boas, e a gente costuma considerar também a felicidade como um sentimento. É algo mais duradouro, é algo que depende de uma interpretação das coisas que a gente sente no dia a dia, das coisas que nos acontecem. Então esse é um exemplo, mas tem diversos outros aí para a gente trazer. Mas assim, basicamente, eu aqui nos nossos vídeos e tudo mais, eu vou utilizar os dois como sinônimos. Não é correto, né? São coisas diferentes. Por isso que eu estou trazendo esse aviso aqui da diferença entre emoções e sentimentos, mas eu, falando aqui para vocês nos vídeos, eu vou muitas vezes utilizar a palavra emoção, estado de humor, sentimento, e a gente pode muitas vezes utilizar essa questão de estado de humor como uma maneira de descrever tanto emoções quanto sentimentos, né? Então, vou falar aqui, estado de humor para
dizer respeito às duas questões, ou até mesmo eu posso utilizar emoção, sentimento e tudo mais, como sinônimos, para a gente não ter que ficar diferenciando o tempo todo, tá bom? Agora, algumas questões importantes sobre tudo isso. A gente costuma utilizar uma palavra para descrever os estados de humor. Por exemplo, como eu falei, né? Tristeza, ansiedade e tudo mais. Quando a gente começa a utilizar muitas palavras para descrever algo que a gente está sentindo, provavelmente isso seja um pensamento, não um sentimento. Vou dar um exemplo. Você pode falar: ah, eu senti que tal pessoa não me queria aqui por perto. Isso não é um sentimento, isso é muito mais um pensamento. Algo que você estava ali na situação e você pensou: acho que essa pessoa não me quer por perto. Isso é um pensamento. Então, cuidado. Se você estiver utilizando mais de uma palavra para descrever um sentimento, provavelmente isso seja um pensamento, tá bom? No geral, a gente vai tentar, quando for identificar estado de humor, utilizar uma palavra somente. Uma outra questão muito importante: existe emoções boas e emoções ruins? A gente no dia a dia costuma utilizar esse termo. Ah, eu senti muitas emoções negativas, ruins, eu senti muitas coisas boas. Basicamente, a gente não considera, não utiliza esse termo de emoções boas ou ruins. Toda emoção, ela tem uma função. Toda emoção, ela tem uma importância e tudo que a gente sente, a gente pode sentir, tá? Não é muito legal a gente dizer que não posso sentir X emoção, não posso sentir X sentimento. Tudo que a gente sente, a gente pode sentir. Agora, outra questão, a questão de cultivar um sentimento, né? É diferente você, em uma determinada situação, sentir um pouco de inveja. Naturalmente, você pode sentir um pouco de inveja, alguma situação acontece e tudo mais. Agora, é diferente você cultivar essa inveja, você estar ali constantemente pensando naquilo, reforçando esse sentimento. São coisas diferentes, tá? Agora, a emoção que surge naturalmente, a gente não controla e a gente pode sentir todas as emoções, todas elas têm uma função e a sua importância se a gente consegue utilizar elas a nosso favor. Agora, um termo que é mais apropriado para falar, em vez de emoção boa, emoção ruim, é emoção agradável e emoção desagradável. Tem certas emoções que são desagradáveis e outras que são agradáveis. Agora, não existe emoção ruim, porque mesmo você sentir raiva, medo, ansiedade, em certas ocasiões pode ser importante, pode ter uma função no seu dia a dia. Bom, então vamos falar sobre como identificar emoções. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de crescer numa família ou num ambiente que incentiva a gente a identificar nossas emoções, que pergunta para você como você se sente, como você se sentiu em tal situação. Isso é muito importante. Porém, se a gente não tem essa oportunidade de aprender desde criança, a identificar as nossas emoções, às vezes a gente chega na fase adulta, passando por certas situações e sem saber falar como você se sentiu numa determinada situação, sem saber identificar. Você sabe que sentiu uma emoção desagradável, mas não sabe dizer quais são essas emoções. E por que é isso importante? Isso é importante. Primeiro, para a gente medir se a gente tem um problema com uma determinada emoção. Por exemplo, eu sinto muito raiva e às vezes desconto nas pessoas e gostaria de aprender a lidar melhor com a raiva, a demonstrar menos, a sentir menos essa emoção. A gente conseguir identificar ela vai ser essencial para conseguir medir essa evolução. Segundo, porque a gente tem estratégias diferentes para lidar com cada uma das emoções. Então é diferente a gente ter uma estratégia para lidar com a ansiedade ou uma estratégia para lidar com um excesso de tristeza, por exemplo. Cada emoção a gente vai ter uma estratégia diferente para lidar, mas antes de utilizar essa estratégia, você precisa primeiro identificar com eficiência qual emoção você sentiu. E tem vários outros benefícios, até mesmo do que a gente chama de inteligência emocional, em você conseguir identificar de maneira eficaz as suas emoções, as emoções de outras pessoas, né? Mas tudo isso é a partir de treino. Como que você treina essa habilidade? A melhor forma de você treinar essa habilidade é através de um diário de emoções. Ou seja, todo dia você pegar e tirar um momento ali para escrever que emoções você percebeu naquele dia, né? Como você se sentiu naquele dia. E uma maneira muito legal de fazer isso é você, nesse diário, além de colocar as emoções que você percebeu naquele dia, você colocar também se houveram gatilhos para aquelas emoções. Então, colocar onde você estava, que horas que foi, que dia que foi, colocar o ambiente que você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo. Então, colocar as coisas que aconteceram antes daquela emoção surgir, tá bom? Coloque esses gatilhos e a emoção que você sentiu e tente fazer esse exercício diariamente.
mesmo que não seja uma emoção muito intensa, uma emoção que saiu do controle, mesmo que seja uma emoção bem pequena, que apareceu e passou rápido, faça esse registro, porque isso vai te ajudar a você conseguir melhorar a identificação das emoções e, posteriormente, conseguir trabalhar melhor essas emoções e ter mais saúde mental no seu dia a dia. Então, isso é o que eu vou falar para vocês tentarem fazer durante essa próxima semana, e durante outras também, se você quiser, mas é importante você ficar por um tempo, todos os dias, registrando ali aquelas emoções, que isso vai te ajudar bastante a você desenvolver uma melhor saúde mental e depois você vai aprender técnicas para lidar com cada uma dessas emoções, tá bom? Pelo menos com as principais. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo novo, clica aqui no curtir, envia para alguém que pode gostar de entender mais sobre terapia cognitivo-comportamental e a gente se vê nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!